Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar Zacarias 12 e Zacarias 14, mas vamos focar um pouco mais no capítulo 12. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que nós vamos revisar esses capítulos. Vocês lembram que eu fiz bastante podcast no canal explicando Zacarias 12, Zacarias 14? Eu pulo o 13 porque o 13 é um capítulo de dimensão incrível. Grandes são as revelações do capítulo 13, mas para falar da última semana, da parte profética escatológica, o 12 e o 14 são suficientes e tem conexão com todo o profeta Zacarias. Esse vídeo aqui ele vai ser gravado em duas partes. A primeira parte vai ser uma introdução reflexiva, ela vai ser longa. Toda a primeira parte vai ser a introdução. Eu vou falar para vocês como eu vou separar o vídeo, eu não estou com um mapa mental aqui. Dessa vez eu esquadrinhei aqui na mente, porque são assuntos que eu já falei no canal várias vezes. Aqui eu vou trazer uma revisão, uma reflexão importantíssima e eu vou precisar tomar a primeira parte inteirinha só para isso. Na segunda parte nós vamos ler o capítulo 12 de Zacarias, conforme eu vou explicar para vocês a partir de agora. E aí nós vamos entrar numa leitura, onde nós vamos ter que ler alguns textos. Na verdade, bastante textos, tá bom? Então você tem que ter paciência nessa primeira parte, principalmente você que já assistiu os conteúdos do canal, vão saber que eu vou falar coisas semelhantes. Mas eu vou falar com mais propriedade certas coisas, porque são necessárias, tá? Então, paciência nessa primeira parte, na segunda parte. Vão ter coisas também que vocês já conhecem, mas eu vou fazer colocações diferentes, que vai ficar bem claro para vocês. Nós vamos ler Zacarias 12, e aí eu vou mostrar para vocês dois espíritos mentirosos, malignos, que estão atuando no nosso meio. E eles estão procurando pessoas que dão brechas, pessoas que têm o coração duro, que estão se deixando seduzir pelas artimanhas de Satanás e estão emprestando a sua boca para o diabo falar. E elas não percebem isso, mas elas estão se transformando em membros da besta da terra. Ainda não são, mas eu já vejo muitas dessas pessoas no caminho. E grandes são os castigos e punições para esses tipos de pessoa. É difícil julgar tudo, mas quem tem condições de julgar deve julgar. Não é um julgamento condenativo, como desejando a morte para a pessoa ou coisas do tipo. Isso a gente não pode fazer. Apesar de a gente ter textos na palavra aonde profetas e apóstolos estão desejando a morte de falsos profetas. Isso não ocorre de maneira frequente, são poucos os textos, mas tem isso, tanto em Gálatas como em Pedro. Paulo é o que mais fala disso. E o curioso é que dentro da mesma carta de Gálatas, onde Paulo fala dos frutos do Espírito, é nessa mesma carta que ele está desejando a morte de falsos profetas na igreja. Ele não está pedindo para ninguém orar, para ninguém interceder, mas antes ele está falando, tomara que essas pessoas se mutilem umas às outras e tomara que sejam cortados. É assim que ele está usando a expressão. O que é ser cortado? Claro que Paulo discerniu que são pessoas que cometeram apostasia e que estavam enganando a igreja e colocando a igreja contra Paulo, a igreja contra a Torá, a igreja contra as profecias e tentando matar Jesus no coração das pessoas. Só que eles não eram esses ataques à igreja de Gálatas. Deixa eu só terminar essa parte que você vai entender. Eles não eram ataques de pessoas que não criam em Jesus. Eram ataques de pessoas que criam em Jesus, falava que Jesus era o Messias, pregava salvação, pregava um monte de coisa relacionada ao Evangelho, só que ao mesmo tempo apresentava um outro Evangelho. Olha a profundidade dessa carta aos Gálatas. E isso é só um comecinho para você entender. Quase o mesmo ocorre com a igreja de Coríntios. Lá tinha falsos apóstolos, falsos mestres, pessoas que eram ministros de Satanás, mas estavam transfigurados em ministros de Cristo. Ou seja, falava como um cristão, se vestia como um cristão, tentava se comportar como um cristão, mas era uma máscara, e estavam transfigurados em ministros de justiça. Ou seja, eles apresentavam uma justiça distorcida, algo que é injusto, mas apresentavam como justo. Apresentavam um outro Cristo, um outro espírito, só que usavam a Bíblia. Isso acontece também em Romanos, isso acontece em algumas cartas. E sempre Paulo está combatendo o judaísmo quando ele fala isso. Ou seja, apóstolos, eles lutavam severamente contra falsos profetas. Só que você tem que ter discernimento para julgar esses casos e para entender.
Então, no final do vídeo, eu vou tentar falar para vocês o que vai acontecer com pessoas que distorcem a palavra no nível que eu vou mostrar aqui para vocês, que são pessoas que estão realmente doentes. Elas podem ser tratadas se realmente tiver a sabedoria do alto nelas. Essa sabedoria do alto trata as pessoas. Como o Tiago fala, a sabedoria da terra é animal, é terrena, animal e diabólica. Só que essa sabedoria da terra, ela fala de Jesus. Só que ela distorce o evangelho. E ela vai para as cartas, vai para os apóstolos, faz conexões, só que apresenta no final das contas um evangelho distorcido, aonde muitas pessoas que imitarem essas obras, que falarem as mesmas coisas que esses membros da besta da terra estão falando, receberão punição. E uma delas é ficar fora do reino de Deus. Realmente vão perder o reino. Aí vai depender de muitas outras coisas para ser decidido no grande trono branco depois do milênio se essas pessoas entram na morte eterna, o lago de fogo, ou se essas pessoas entram na vida eterna, com uma glória reduzida, mas dignas de viverem eternamente com o Senhor. E a partir daí a gente não sabe mais o que acontece na história, né? As primeiras coisas passaram, tudo se fez novo e Deus vai apresentar novas coisas para nós, aonde a morte não vai existir, nem pecado, nem rebelião e nada mais dessas coisas. Mas esse é o caminho para as pessoas que trilham essas heresias que eu vou mostrar para vocês, que são heresias graves. Então, no segundo momento do vídeo, ou o terceiro, eu vou estar falando sobre essa linha, que é uma linha diabólica antissemita. E eu vou falar sobre o antissemitismo já. Acompanha. Já vou terminar essa parte. Mas depois eu vou apresentar uma outra linha, que é uma linha de judeus messiânicos, que eles acreditam em Jesus e nas profecias, só que eles têm um coração idólatra. Eles idolatram Jerusalém, o povo de Israel, e eles fazem não num sistema daqueles que esperam o Messias pela primeira vez, ou seja, naqueles que não acreditam no Messias. Porque tanto os judeus que não acreditam no Messias, como os judeus que acreditam, eles têm uma idolatria por Jerusalém, pelos costumes judaicos, muitas coisas que nem têm a ver com a lei de Moisés, são coisas que eles acrescentaram sobre a lei de Moisés, assim como fariseus e saduceus, escribas e mestres da lei. Então eles idolatram, eles veneram o povo e há uma idolatria mesmo. No lugar de Cristo, eles colocam o próprio povo de Israel como sendo o redentor das almas, ou seja, para desvincular Cristo, o verdadeiro Messias, das Escrituras, eles trocam Cristo por outro tipo de pessoa, que no caso eles colocam Israel. E essa linha de interpretação, que eu conheço muito bem, ela é uma linha que tem muito a ver com a interpretação amilenista e pós-milenista, que é uma interpretação hiperespiritualista do texto. Só que no modelo judaico, eles vão tirar a glória do Messias, até mesmo do Messias que eles esperam, e eles vão colocar a glória no povo e em Jerusalém. O Messias, eles usam o termo Messias só para desclassificar o Messias bíblico, que já veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e vai retornar, conforme dizem os profetas. Só por isso que eles usam o termo nós esperamos o Messias. Mas, na verdade, eles estão jogando a glória na Jerusalém terrena. Pecados ali, eles fazem vista grossa para tudo, para eles está tudo certo. E eles distorcem as palavras dos profetas usando interpretações hiperespiritualistas, que são bem semelhantes à do amilenismo e do pós-milenismo. Então veja como Satanás usa várias linhas para confundir o povo. A linha dos judeus anti-Messias, dos judeus que certamente muitos deles vão receber a marca da besta. Eles usam a linha hiperespiritualista, filosófica, eles interpretam textos dos profetas de maneira espiritual, e quando você conhece a linha amilenista e pós-milenista utilizada pelo calvinismo, você vê que é o mesmo sistema de interpretação desses judeus antimessiânicos. Os judeus messiânicos, eles usam uma outra linha. É uma linha onde eles combatem o antissemitismo, só que eles idolatram e veneram Jerusalém, dando assim campo de trabalho para os que são realmente antissemitas. Porque as pessoas antissemitas, que essa é a linha que nós vamos focar no vídeo, elas aproveitam essas oportunidades de pessoas que ficam idolatrando Jerusalém e se conformando com os pecados que lá estão, e pessoas que falam mal de Jesus, né, os judeus no caso, elas aproveitam essa oportunidade para falar da Jerusalém do Alto
e renegar as profecias da Bíblia e levantar os corações das pessoas contra a Jerusalém atual. Então elas usam o mesmo sistema de interpretação, que é um sistema hiperespiritualista. Irmãos, é pegar o texto e mutilar, socar o texto na força do braço até tudo virar igreja. Ou seja, é uma idolatria à própria igreja. Sim, é uma idolatria ao próprio Jesus. Uma coisa é você adorar o Senhor Jesus, outra coisa é você idolatrá-lo como um outro Deus, seja a segunda pessoa da divindade, idolatrar ele acima da pessoa do próprio Pai, idolatrar o corpo de Cristo como se o corpo de Cristo roubasse todas as outras promessas que Deus tem para o povo judeu, e é assim que Satanás trabalha. Ou seja, ele divide todo o povo de Deus, todos os chamados e os não chamados, ele divide. E por que ele faz isso? O reino dele não é dividido. Se ele trabalha com os judeus antimessiânicos, que têm o espírito do anticristo, para negar Cristo, e ele trabalha com aqueles que estão sendo chamados para também negar o evangelho e apresentar um outro Cristo, parece que o reino dele está dividido, mas não está. Fora isso, ele tem o mundo do catolicismo romano e o mundo do islamismo, para confundir ainda mais as coisas, para gerar mais confusão. Porque quando tem muita gente falando muita coisa, e alguns deles se colocam como mestres, fica difícil das pessoas acreditarem nas profecias. E as que acreditam acabam modificando as coisas. Satanás não tem o reino dividido, mas ele divide o reino de Deus no mundo. Ele gerencia isso, ele tem demônios, espíritos mentirosos, enganadores, para gerenciar esse caos no meio do povo de Deus, para criar confusão no povo de Deus. O reino dele, do segundo céu, é muito bem organizado, entendeu? Então é o seguinte, depois que eu mostrar para vocês o espírito antissemita, aí nós vamos ver esse espírito de idolatria a Jerusalém. Aí nós vamos ver o que o profeta realmente está dizendo. Zacarias 12, Zacarias 14, Ezequiel do 40 a 48. Vou fazer um resumo dentro desse vídeo, tá bom? Pode ser que eu faça ele em duas partes. Eu vou ver como é que vai ficar o tempo do vídeo. Como que eu vou lidar aqui com as explicações. Mas o vídeo vai ser dividido assim. E vai ser importante você revisar tudo isso. Porque novos ataques estão vindo sobre a palavra da verdade. Ataques de vários tipos de pessoas que tinham a mente esclarecida e coerente. Algumas delas viraram pastores, então eles estão apresentando calvinismo reformado e negando o calvinismo, ou seja, estão apresentando uma predestinação que não é a bíblica, não é a de João Calvino, não é a que Paulo falou, é uma nova, e eles atacam profecias. Outro grupo de pessoas não estão mexendo com essa área, estão mexendo com outras áreas e modificando de pouco a pouco as palavras de Deus. E quem faz isso faz para prejuízo próprio, faz dano à sua própria alma. E se prejudicar o corpo de Cristo, pode ter certeza que vai ser cobrado dessas pessoas, com poucos chicotes ou com muitos chicotes nas costas, com perda do reino e até mesmo condenação no grande trono branco para a morte eterna. Vai depender do que essas pessoas fazem no conjunto todo. É um assunto complexo. Agora sim, vamos entrar na leitura. Deixa eu explicar para vocês o espírito antissemita. Quem tem esse espírito antissemita, nega. Aí eles falam, eu não quero matar judeu. Não, pode orar por Jerusalém, não tem nada demais orar por Jerusalém. É uma bênção, eu oro por Jerusalém. Mas eles oram para quê? Porque a palavra de Deus fala para você orar por Jerusalém. O Salmo 122 fala que prosperem todos aqueles que orarem pela paz em Jerusalém. Por que o Salmo 122 fala isso? Porque enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. E Deus deixou um exemplo literal nas mãos de Salomão. Quando houve paz em Jerusalém, as 12 tribos restauradas, unidas, ou seja, o tabernáculo de Davi completo. O tabernáculo de Davi não são só casa de Israel e casa de Judá unidos. Isso é um início, é uma etapa do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é pegar as 12 tribos, unirem, fazerem delas semelhantes a um reino de sacerdotes, trazer para um templo fixo em Jerusalém, no Monte Moriá, e colocar todas as nações debaixo da rainha, que é a Jerusalém. E na terra, isso é tabernáculo de Davi. A queda, você sabe que é o oposto disso. E a restauração é exatamente isso.
Um reflexo na terra literal e um reflexo espiritual, que são aqueles que vão pertencer a um sacerdócio eterno, espiritual, porém com atividades literais na terra, que vão ter acesso aos céus por 1000 anos e que vão reinar sobre a terra. Isso é tabernáculo de Davi. Eu falo disso desde o Japão, mas desde lá Deus vem me acrescentando coisas. E pessoas que aprenderam no meu canal hoje estão modificando essas ideias. Elas estão perturbadas e você vê que realmente é um tipo de sujeira na mente. Elas estão com a mente suja, literalmente e espiritualmente. E com o corpo também. Não é só algo espiritual, tem a ver com algo literal também, que é o que eu não vou falar no vídeo, porque senão eu vou mudar o sistema do estudo. Mas tem a ver com o que come, com o que bebe, em como se comporta. Ou seja, a pessoa vive como um zumbi, vive como as pessoas do mundo vivem, mas querem pregar coisas espirituais. Não vai dar certo. Você precisa se conectar com a vida para você poder pregar coisas espirituais. E não é só se conectar com a vida, com o alimento, com a água, com o jeito de dormir. É se conectar com isso e com a parte espiritual. Senão você vai agir como as pessoas do mundo, que se preocupam demais com a saúde, com a vida, ficam com a mente boa, mas ou não aprendem nada do evangelho ou aprendem de maneira distorcida. Precisa das duas coisas. Para você aprender a palavra de Deus, não é só um milagre do Espírito. Claro que o Espírito está aí, vai te ensinar e sem ele você não pode aprender nada. Mas tem a ver com a sua mente, com o seu corpo, com o seu estado espiritual. Pode ver que pessoas que estão com problemas na família, elas estão intoxicadas na mente, no corpo, com problemas mal resolvidos, com pecados ocultos. Por mais que você esquadrinhe a palavra de Deus, mostre numa lousa, insista no ensino, essa mensagem não entra na cabeça da pessoa. Porque a mensagem para ela não pode ser algo escatológico. Ela precisa ou de um psicólogo, ela precisa de um tratamento, uma reestrutura na vida, para depois ela ter acesso a essas coisas mais profundas. Ela precisa de realmente um evangelismo e de alguém que pegue um espelho e mostre para ela como ela está, a aparência dela, ou seja, um zumbi. De madrugada está no celular, não se importa com a hora que dorme, nem com a hora que acorda, não se importa com o sol, às vezes pode até pegar um sol, mas não liga, não põe pé no chão, come todo o lixo que aparece pela frente e diz: esse corpo aqui é passageiro, a glória desse corpo aqui é terreno, eu espero o corpo imortal. Tem pessoas que fazem assim, que falam assim, tem coragem de falar isso na minha frente. E quando você apresenta um outro modo de viver para elas, que é um modo literal e verdadeiro de se viver, mesmo diante desse mundo tecnológico, ainda nós podemos se desconectar dessa loucura toda. Essa pessoa te chama de vaidoso e pergunta: que mundo você vive? Ou seja, parece que o estilo de vida que você está apresentando para essa pessoa é um estilo de vida de outro mundo. E não é, foi o estilo de vida de todas as gerações. Esse mundo tecnológico contaminado, empobrecido, é algo atual. Por que você acha que Satanás se interessou em empobrecer, adoecer a agricultura? Em modificar geneticamente trigo e outras questões que saem da terra? Porque Satanás fazendo isso, ele modifica o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Fica fácil para você receber a mensagem da besta da terra. Então Satanás adoecendo a agricultura, ele adoece o homem, porque a vida de todo homem, seja do pobre ou do rico, vem da terra. Olha como Deus é sábio quando ele falou da festa das primícias e de deixar a terra descansar. Deus não estava se importando apenas com cálculos espirituais, dizendo: trabalha 6 anos, descansa, deixa a terra descansar no 7º e faz um ciclo de 7 vezes, e no ano 50º vocês vão pregar libertação e tudo isso. Deus não estava pensando só na parte espiritual e em contas espirituais, que apesar de ser o mais importante, serem coisas lindas, não era só essa a preocupação de Deus. Era com a nossa vida literal. As coisas se cruzam, tanto é que a palavra fala que nós somos espírito e corpo. A alma é a junção dos dois. Por isso que eu creio em espírito, alma e corpo. Pode ver que o apóstolo Paulo inverteu a sequência dessa ordem, porque teria que ser corpo, alma e espírito. Ele colocou espírito, alma e corpo, e ele colocou a alma no meio, não foi por acaso. Infelizmente, essas pessoas estão contaminadas, e há um padrão
Esse espírito do antissemitismo, ele age com pessoas trinitarianas, com pessoas pré-tribulacionistas, e mesmo que a pessoa mude da linha pré para a linha pós, ainda ela é trinitariana. E só o trinitarianismo, você vê que é algo idólatra. É algo que Deus suporta, porque a pessoa ainda está com o coração em Deus, mas ela está criando um outro evangelho, está fazendo de um espírito um Deus diferente e fala que é o mesmo, é uma linha filosófica diabólica, mas que Deus suporta, porque ninguém nasce sabendo tudo, né? Se Deus permite Satanás tentar os homens com novas teologias, que os apóstolos jamais pregaram, então Deus também suporta o tempo em que essas pessoas estão na ignorância. Mas a partir do momento que a pessoa começa a lutar contra a verdade, o testemunho foi dado. Aí Deus começa a se importar. Então tem pessoas que cometem idolatria por causa da linha trinitariana. Satanás, ele vai trabalhar para manchar aonde o rio está mais puro. Se o rio ficou puro, o rio da água da vida, o rio do Espírito de Deus ficou puro, está ficando puro, ele vai trabalhar ali para manchar o rio. Pode demorar anos, mas ele executa um plano. E ele fica em busca, ele está em busca de pessoas cujo coração está endurecido, cuja mente está infectada, cuja alma já está em trevas. Mas ele não quer que essa pessoa pare de falar de Jesus. Ele precisa de muitas pessoas falando de Jesus, para ele modificar o evangelho. Não é lucro para ele fazer todas as pessoas apostatarem naquele nível de apostasia onde a pessoa separa a sua vida para falar contra Jesus. Satanás usa esse grupo de pessoas, mas ele precisa de um outro grupo como pessoas infiltradas no nosso meio para desfazer a verdade de Cristo, e precisa de Cristo ser pregado. Isso já era desde a época dos apóstolos. Imagine hoje, com tantas linhas de interpretações. Então vocês entenderam como o caso é grave? Nem todos têm esse discernimento de espírito. Alguns têm, mas não é nesse nível. Eu realmente elevei o meu nível de discernimento de espírito porque eu busquei do Senhor. Busquei com oração, passei a fazer jejum, e o jejum aumenta muito mais o seu nível de discernimento de espíritos. E para discernir espírito, você precisa de um conjunto. Não é só oração, nem só jejum. É oração, jejum, estudo da palavra, e você precisa detectar o que está saindo da boca da pessoa. Como ela está manuseando as escrituras, o que ela faz com o manuseio, ou seja, vende curso? Por que ela vende? Ela vende e quer normalizar isso diante de todos, como se isso fosse algo aprovado pelo céu. Os pastores da mídia fazem, os grandes pastores calvinistas fazem. Você sente a necessidade de falar tudo isso, embora a introdução fique longa. Ou seja, tem pessoas que não ligam para nada disso. Elas querem apenas ler o capítulo e fazer uma negação de tudo, e para disfarçar, elas colocam a glória em Cristo. Eles engrandecem o sacrifício de Cristo, falar da soberania, do amor, mas é uma coisa hipócrita, aonde tem distinção de pessoas. Então assim, Satanás trabalhando assim, ele apresenta um outro Cristo, um outro Espírito, um outro Evangelho. E quem discernir isso tem a missão, na verdade a obrigação de alertar, de tocar trombeta, de refutar e de falar o que vai acontecer com todas essas pessoas caso elas não se arrependerem. Porque nunca é da vontade de Deus matar uma pessoa simplesmente por prazer, deixar de salvar a família simplesmente porque quer, só para mostrar a sua glória. Deus não precisa de pessoas indo para o inferno só porque Ele quer para mostrar a sua glória. Ele tem muitas maneiras de mostrar a sua glória de uma maneira verdadeiramente justa. Entenderam? Então tem pessoas que não ligam para nada disso. Elas endureceram o coração, tá como pedra, e aí umas trabalham com mania de grandeza, com vanglória, outras trabalham para desfazer promessas bíblicas, mas o que tem por detrás de tudo isso é o próprio espírito de Satanás usando pessoas que foram chamadas para criar confusão no povo de Deus. Ou seja, essa confusão, ela é necessária. Paulo fala que é necessário que heresias se manifestem no meio do povo, para os fiéis, aqueles que são verdadeiramente de Deus, aparecerem. Ou seja, a briga vai acontecer, a confusão vai acontecer, mas no final o céu vai estar vendo quem é de Deus, e quem fala de Deus, fala de Jesus, mas não pertence a Ele. Não porque Deus não quis, Deus quer.
Não porque Deus quer a heresia. Ele não quer, mas é necessário acontecer. Ele já soube disso antes da fundação do mundo. Então, por isso que ele permite acontecer essas coisas. Deus não impediu nenhuma doutrina diabólica de se levantar e prosperar por um tempo. Mas no final das contas, a verdade sempre vai vencer. Como Paulo fala em 2 Coríntios, nada podemos pela verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque ainda que a mentira prospere, ela não vai prosperar para sempre. De tempos em tempos, Deus levanta homens para derrubar essas heresias. Alguns vão derrubar com muito sofrimento, outros nem tanto, vai depender da época e da ocasião, tá bom? Então, depois dessa introdução, agora nós vamos ler Zacarias 12. Como são capítulos que vocês já conhecem, e eu não estou explicando para iniciante, então eu posso complicar um pouquinho, né? Aspas, complicar um pouquinho a explicação. Ou seja, não precisa de eu ler o capítulo todo, começar a falar de coisas mais rasas do evangelho, importantes, bonitas, mas mais rasas. Ou seja, eu posso falar da parte escatológica, reprovar a mentira, falar do engano, cruzar algumas linhas, e quem estiver atento e realmente querendo aprender, vai aprender. É assim. E esse não é o único vídeo também onde eu vou falar de Zacarias 12. Os ataques à palavra da profecia não vão parar. Pelo contrário, eles vão aumentar. Só que Deus vai ferir gravemente as pessoas que fazem isso. E eu tenho base nas escrituras para mostrar que Deus permite isso acontecer. Ele vai avisar com a palavra. Ou seja, primeiro ele vai mostrar para as pessoas que estão andando nesse caminho de trevas, de mentira e de engano, ele vai levantar outras pessoas para alertar e para avisar. Se essas pessoas não se arrependerem, Deus ainda vai dar um segundo aviso, que é um sinal amarelo. Essas pessoas vão adoecer e cair de cama. E não é porque eu estou desejando isso. É porque isso são consequências que o próprio Deus designou para tentar salvar o indivíduo. E se na cama, na doença, essa pessoa não se arrepender, aí ela vai morrer. Agora, morrendo, não quer dizer que Deus vai diretamente lançá-la no lago de fogo ou no tempo determinado. Quer dizer que ela vai passar por um julgamento aonde vai ser determinado o que vai acontecer com ela através do que estiver escrito no livro das obras. Os livros das obras, cada um tem um, e cada anjo de Deus é separado para escrever isso. Ou seja, eles trabalham dia e noite. Existe um anjo só para a minha vida, desde quando eu nasci, para registrar todas as minhas obras. Para cada pessoa existe um anjo, e esse anjo, ele não cuidou só da minha vida, ele cuidou de muitas vidas antes de mim, porque eles têm a vida eterna. Eles se tornaram anjos vencedores, eles foram provados na modalidade de anjos no céu. Depois de serem aprovados, foram eleitos, não foi ao contrário. Eles não foram eleitos e por isso foram aprovados. Isso é incrível, isso traz uma renovação incrível para sua mente. E é desconhecido por essas seitas. O espírito do antissemitismo e o espírito idólatra de Jerusalém e outros espíritos, eles trabalham dia e noite para tentar roubar isso da gente, para não deixar esse entendimento chegar até nós. Mas a palavra de Deus está disponível. As pessoas têm acesso e podem estudar. E hoje tem pregações, tem pessoas que ensinam a verdade, então as pessoas podem ser libertas.